porque tivemos hoje uma expectativa gigantesca do mundo todo pelo chamado Dia D econômico, mais uma ameaça de Donald Trump contra o Irã. Então, todo mundo esperando um anúncio bombástico de sanções econômicas contra o Irã, que o próprio Trump tinha dito que jamais tinham sido vistas no mundo. Aí vem o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, e apresenta mais ameaças, não veio nada de concreto. Vamos a Washington com a nossa Mariana Jangiacomo. Mariana, é um festival de ameaças e o fato delas surgirem cada vez mais sem ações concretas só confirma a forma com que Trump está atuando cada vez mais amarrado diante desse conflito que ele mesmo criou. Boa noite, bem-vinda. Exatamente, Thaís. Obrigada. Boa noite a todos. Thaís, o mundo tinha muitas perguntas e o mundo continua com muitas perguntas depois dessa fala do secretário do Tesouro, Scott Bessent, que na verdade não trouxe nada de novo, além do que a gente já sabia, como você disse, que era, que os Estados Unidos estavam fazendo ameaças de sancionar países que mantêm relações comerciais com o Irã. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que o que ele chamou de dia D econômico, com esse anúncio de hoje, na verdade foi um aviso para esses países que têm as relações com o Irã e que então, segundo os Estados Unidos, estão oferecendo algum tipo de salvação para o Irã, estão permitindo que o Irã continue e se desvie ali das sanções diretas aplicadas pelos Estados Unidos. E aí, quais são, então, esses países? A gente está falando, Thaís, principalmente da China. Por quê? A China, olha só, estou com os dados aqui, segundo a Comissão de Revisão e Seguridade da China e dos Estados Unidos, Seguridade Econômica da China e dos Estados Unidos, a China mandou 22 bilhões de dólares em exportações. Aliás, o Irã mandou, 22 bilhões de dólares em exportações para a China e importou 15 bilhões, isso em 2022. Então, isso mostra o tamanho da importância que a China tem para a economia iraniana. Agora, a pergunta é se Donald Trump vai querer mexer nisso, vai querer aplicar sanções contra a China. Lembrando que Donald Trump deve receber Xi Jinping aqui na Casa Branca no mês que vem. E hoje os repórteres perguntaram exatamente isso para Scott Bessent, se os Estados Unidos estariam considerando ações contra bancos chineses. E ele se recusou a responder. O que ele disse é que os Estados Unidos estão fazendo um trabalho nos bastidores, por trás das câmeras, de ligar e conversar com esses países que são alvos dessas sanções para explicar a situação. E ele disse que esse trabalho já tem dado frutos, sim, ou seja, que os Estados Unidos já têm convencido esses países que têm uma relação comercial com o Irã a diminuir ou cortar essas relações. Ou seja, Scott Bessent fez essa ameaça de prejudicar a economia desses países que ainda têm essas relações contra o Irã, não especificou quais seriam exatamente essas sanções, quando é que elas poderiam entrar em vigor, disse apenas que esse trabalho é um trabalho que já está em andamento nos bastidores e que o pronunciamento de hoje foi um pronunciamento para chamar a atenção para isso e alinhar expectativas. E aí, o que a gente tem do outro lado? Do outro lado, o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, disse que acredita que os Estados Unidos não estão em posição de restringir laços econômicos com ninguém e que ninguém acredita nisso que os Estados Unidos estão dizendo, Thaís. Mariana, obrigada. Até já. Olha, ninguém acredita mais no que os Estados Unidos estão dizendo. Essa é a resposta do Irã. Mas talvez a maior preocupação de Donald Trump deve ser se os americanos acreditam nisso e o quanto eles apoiam essa guerra no Irã. E a pesquisa Ipsos Reuters que saiu hoje mostra que este apoio está no menor nível desde que o conflito começou. Entre os americanos totais, 31% apenas aprovam o conflito. Entre os republicanos, 69% apoiam, mas eram mais de 74% há pouco mais de um mês. Então, há pouco mais de um mês não, quando a guerra começou. Então, mesmo entre os republicanos, o apoio de Trump está caindo. Agora a gente vai ver os dados de um outro levantamento da Ipsos Reuters, especificamente sobre a aprovação do governo de Trump. 64% desaprovam, 33% aprovam. Também é o menor patamar
deste segundo mandato de Donald Trump, ou seja, ele tem o descrédito da comunidade internacional sobre essas ameaças e como ele vem conduzindo não só a guerra no Irã, mas outros conflitos e a sua política internacional, e entre os americanos também não existe este apoio.